Aleluia. Abre comigo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Aleluia. Você que está aí na tua casa, pega a tua Bíblia, aleluia, e abre comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Glória a Deus. Não vou tomar muito tempo, porque amanhã é difícil, é corrido, né? Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 1, que diz assim a poderosa palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e o que era, e o que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a qual é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que tenho também, sou o vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui ele arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E verei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até o pé, de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de couro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, e como neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muita água. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Glória a Deus. Somente até aí. Aleluia. Livro de Apocalipse. Livro da revelação. Muitos temem em ler este livro. Muitos até evitam em ler este livro. Muitos têm medo. Quando fala em Apocalipse, a única coisa que vem na mente é tragédia. Mas este livro
é um livro que tem que ser incansável de se ler. Este livro é um livro lindo de se ver. Pois até o Senhor, Ele nos aconselha a ler este livro, porque Ele diz que é bem-aventurado aquele que lê, e o que ouve a palavra desta profecia. Nós somos bem-aventurados. É muito pelo contrário daqueles que condizem por aí desta palavra. Nós somos bem-aventurados, porque ele é um livro profético. Ele é um livro que nos traz os nossos passados, ele traz o presente, mas ele também vai falar do nosso futuro. E se nós tivermos medo de ler esse livro, com certeza também você tem medo de ler o livro de Daniel, porque o livro de Daniel é basicamente uma história relatada. Ele é a história, ele é profético. Aleluias. E ele também fala das coisas que em breve vão acontecer. Mas não é esta palavra, este livro, para quem lê, é bem-aventurado. Mas nesta manhã eu quero falar um pouquinho de João. Quem é João? João, junto com Tiago e Pedro, eles tinham uma intimidade com Cristo. Por isso que eles eram chamados de discípulo amado, porque ele era um discípulo próximo de Cristo. E aonde que Jesus Cristo estava, seja nos melhores momentos dele, ali estavam os três: Pedro, Tiago e João. Talvez nos momentos mais difíceis de Cristo, Cristo chamava eles, Pedro, Tiago e João. E talvez o Senhor, ele tinha essa intimidade maior com João, porque talvez João, naquela época, quando ele andava com Cristo, talvez ele era dos mais novos, dos meninos mais novos que ali estava junto com eles. E aí Cristo então podia ver a inocência daquele jovem, a inocência de criança. Então, talvez seja isso, que Cristo tinha essa intimidade maior com ele. Mas aonde que Jesus Cristo estava? Ali estava João, Pedro, Tiago e João. Em Mateus capítulo 17, versículo de número 1 e 13. Pedro, Tiago e João estava junto no monte da transfiguração. Olha que momento. Mas também no jardim, no Getsêmani, nos piores momentos de agonia de Cristo, ali estavam eles, Pedro, Tiago e João. Mas quando Cristo também estava sendo crucificado lá, Jesus Cristo foi a ele e confiou a sua mãe a João. João então ele fica encarregado de levar a sua mãe até a sua casa. Então Jesus Cristo confiou a ele. Mas foi João também, quando Jesus Cristo, após a sua morte, ao terceiro dia ressuscita. Quando ele está lá, e ele fica sabendo que Jesus Cristo havia ressuscitado, foi ele quem saiu correndo e foi até o sepulcro de Jesus. Aleluias. Mas João também, ele tinha uma personalidade muito forte. Se Cristo olhasse para todos ali e julgasse a todos pela personalidade,
Pedro e João talvez seria o destaque. Ou se Cristo até mesmo, melhor falando, se julgasse João, esse sentimento que tinha entre os dois, talvez se ele olhasse pela personalidade de João, talvez ele não poderia ter esse amor incondicional que tem pelo João. Não que Cristo não amava os outros, amava, mas ele amava em especial a João. Então, se Cristo olhasse pela personalidade dele, talvez não tinha esse amor incondicional. Por que eu estou falando isso? Porque em Marcos capítulo 3, versículo de número 17, ele é chamado, sabe de quê? De filho do trovão, por causa da personalidade dele. E tem mais, em Lucas capítulo 9, e versículo de número 54, sabe o que João quis? Aleluias! Ele chega diante de Cristo e fala assim: Senhor, você quer que façamos cair fogo do céu e consumamos todo esse samaritano? Olha a personalidade de João. Mas sabe que quando João começa a ser transformado, é quando ele começa a andar com Cristo. Sabe quando João ele começa a ser mudado a sua vida? Quando ele começa a caminhar com Cristo. Quando ele começa a ver as coisas que Cristo faz. Quando ele começa a ver o amor que Cristo tem. Quando ele começa a ver Jesus ali falando, a forma de se expressar. E aí ele começa a entender. E aí ele começa a andar como Cristo, a falar como Cristo, a agir como Cristo. E a sua personalidade, então, ela é transformada. Sabe o que Deus trazia no meu coração, Márcio? É que muitos estão com Cristo, mas aquilo que é para ser transformado, ela não é. E isso, sabe o que acontece? Impede das promessas de Deus ser alcançada. Porque o que elas falam é o seguinte: o que Deus olha é o meu coração. Sim, Deus olha o nosso coração, mas Ele quer ver mudança de atitude. Deus sim olha o nosso coração, sim, mas Ele quer ver a nossa atitude sendo mudada. Aquilo que nós fazíamos antes, agora nós não faz mais. E aí quando nós mudamos para Cristo, quando nós renunciamos para Cristo, as promessas do Senhor, elas começam a se cumpridas nas nossas vidas. Aleluias. Mas então esse é o João. É o João que antes, outrora, ele tinha uma personalidade forte. Agora já não tem mais. Porque agora ele ama. Porque agora ele cuida. Porque agora ele fala do amor de Cristo. Porque agora ele quer ver o teu povo sendo salvo. E quer ver a palavra do Senhor ele entrando e fazendo maravilhas. Mas antes ele queria que caísse fogo do céu e consumia. Olha só para você ver. Agora João está orando, João está anunciando, João está pregando a palavra do Senhor. Que mudança de transformação é essa? Muitos, por isso que eu digo que muitos estão com Cristo. Porque quando ele é de Cristo, quando ele diz eu sou de Cristo, é porque a mudança dele já foi feita. A transformação na vida dele já foi feita.
Aí ele começa a dizer: eu sou de Cristo. Eu tenho a marca da promessa. Aleluias. Então, quando Jesus Cristo ali estava sendo morto, crucificado, nós podemos ver então os discípulos. Os discípulos, aquele momento ali, toda aquela alegria, toda aquela coisa que estava com Cristo, agora cai em consciência deles de que eles estão só. Mas quando Jesus Cristo, quando eles estavam ali, nós olhamos em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles estavam reunidos, mas eles estavam sendo reunidos ali, mas daqui a pouco, eles começam a se dispersar. Uns iam voltar para o caminho de Emaús, outros iriam para Samaria. Então os discípulos iam se despertar, até que o Senhor aparece para eles, e dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E quando então o Senhor aparece para eles naquele lugar, aquela tristeza que estavam com eles, de ter perdido Cristo, agora volta. Agora eles se alegram de novo. Até que o Espírito Santo de Deus vem e enche aquele lugar, como a história de Atos dos Apóstolos que a gente já conhecemos. A partir dali, cada um começa a anunciar o Evangelho nos quatro cantos. E nisso, João, Pedro e Tiago, eles começam a anunciar o Evangelho de uma ousadia, que a palavra do Senhor começa a se expandir de uma tal forma. E naquela época, já se passado alguns anos da morte de Cristo, o Império Romano, ela começa a crescer. O Império Romano começa a ter o controle, começa a ter o domínio. Aí a palavra do Senhor, através do Império Romano, quando chega no Império ali, eles tentam o quê? Deturpar a palavra do Senhor, tentar parar a palavra do Senhor. Os emissários de Satanás tentam querer parar a palavra do Senhor, querer colocar heresia ali dentro. Mas quando o imperador Dominiciano, ele entende que a palavra que João estava sendo anunciada, que o povo não parava de crescer, então entra uma ira no coração daquele homem, e toma João em uma das suas prisões em Roma. E alguns estudiosos vão dizer que João estava ali para ser morto. Alguns estudiosos dizem que o imperador, ele coloca um caldeirão de óleo fervendo. E quando ele chega junto com o seu soldado para poder lançar João dentro daquele caldeirão de óleo fervendo, o imperador sobe naquela plataforma e simplesmente olha nos olhos de João e diz: João, olha, se você se ajoelhar aqui e se declarar diante de mim que eu sou o único rei dos reis, a tua vida será poupada. Mas se não,
você será morto. Então eu posso ver João olhando nos olhos dele e dizendo: somente o Senhor é digno de ser adorado. Aleluia. Somente a Ele. Então a ira daquele imperador é tomada no seu coração. E os estudiosos dizem que ele é lançado dentro do caldeirão de óleo fervendo. E quando João é lançado dentro do caldeirão de óleo fervendo, eles vão dizer que João sai ileso daquele lugar. Assim como Jesus, assim como o Senhor foi com aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, assim foi ele com João, dentro do caldeirão de óleo fervendo. E os estudiosos vão dizer que quando o imperador olha aquilo, ele vai dizer assim: mas não é possível, vocês não esquentaram este óleo direito. E aí então o soldado pega um daqueles que estava ali encarcerado e lança dentro do óleo para ver o que ia acontecer. E os estudiosos dizem que quando é lançado, a pele dele começa a sair, se descamar. Mas João saiu ileso. Esse é o poder de Deus. Aleluias. Mas para aquele milagre que havia sido acontecido ali não pudesse se expandir, o que o imperador faz? Vamos lançar o João lá na ilha de Pátimo, porque lá ele vai morrer. Porque a ilha de Pátimo é lugar de aprisionamento, é lugar de sofrimento, é lugar de tristeza, de angústia. E ele fala: dali ele não vai escapar, e dali também a palavra não vai ser expandida. Olha só para vocês verem. Então João, ele é lançado lá na ilha de Patmos. E quando chega João lá na ilha de Patmos, aquele ambiente não é um ambiente favorável. Mas quando ele chega, eu posso ver uma ilha rochosa. Ele olha naquelas rochas, ele começa a lembrar de Cristo. Aleluias. E aí começa a revelação. Aí o Senhor começa a mostrar para João, porque ele diz no versículo 11: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Mas antes, o Senhor começa a se revelar a João. João então começa a ter visões de Cristo. Porque lá atrás, João estava vendo todo o sofrimento de Cristo. Lá no Getsêmani, João participou daquela agonia de Cristo. João viu Cristo sendo crucificado. Ele sendo erguido naquela cruz ali, entre o céu e a terra. O seu corpo tudo marcado de sangue. Mas agora João, aqui na ilha de Pátimo, ele tem outra visão de Cristo. Aleluias. Agora João, aquele rosto assanguentado que João estava vendo de Cristo, agora João vê
o rosto de Cristo brilhando como um sol à luz do meio-dia. Aqueles pés marcados de cravo que João estava vendo ali, sabe? Agora João está vendo os pés dele como um latão reluzente. Aleluias. Quando João estava ali vendo aquela agonia de Cristo, quando Cristo estava lá naquela cruz, com a sua boca seca, pedindo água, e dão a ele vinagre. Sabe o que João está vendo aqui agora? Na sua boca está uma espada de 2 gumes. Então aqui no versículo 11, ele diz: o que vês, escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João agora vê Cristo no meio dos 7 castiçais. Sabe o que significa os 7 castiçais? São as 7 igrejas. E se João vê Cristo no meio dos 7 castiçais, o que ele está vendo? Cristo no meio das suas igrejas. Porque quando ele começa a escrever, as cartas, sabe o que Cristo está dizendo para cada igreja? Se você começar a ler aí, no comecinho das cartas das igrejas, ele vai começar a dizer assim: eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Então ele sabe tudo o que está acontecendo dentro das igrejas. Cristo sabe o que estava acontecendo dentro daquelas igrejas. Aleluias. E se Cristo estava no meio das igrejas, eu quero dizer para você nesta manhã, nós somos a igreja. E eu quero te falar para você nesta manhã, que Ele te conhece. Ele te conhece. Não adianta nós fugir dos nossos pais. Não adianta nós fugirmos das nossas mães. Não adianta nós queremos fugir do pastor, achar que nós estamos escondendo do pastor. Mas Cristo está dizendo aqui nesta manhã: eu sei. Ele está falando para mim e para você nesta manhã: eu sei. Assim como ele falou para aquelas 7 igrejas. E cada igreja que ele foi falando, o Senhor estava corrigindo. E no final da mensagem diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluias. Então aquele lugar que João estava vivendo poderia ser um lugar de tristeza, de preparação para a morte de João, porque ele estava ali naquela ilha. A ilha era um lugar de aprisionamento. A ilha era um lugar onde Roma mandava os seus prisioneiros, e ali eles eram mortos. O ambiente
somos nós quem fazemos. Quem sabe você nesta manhã acha que você está no lugar onde você acha que você não deveria estar. Colocaram você numa posição no seu trabalho que você acha que você não deveria estar. Mas é nesse ambiente que o Senhor quer fazer um milagre na sua vida. Quem sabe é que é nesse ambiente que o Senhor quer fazer de você um homem estruturado na presença dEle. Quem sabe é nesse ambiente que almas através da sua vida serão rendidas aos pés do Senhor. Porque foi nesse ambiente que o Senhor começa a revelar a João. É no ambiente que a gente achamos que era um lugar de tristeza, de angústia, de sofrimento, de mortes espirituais para a gente. Mas é um ambiente que o Senhor quer revelar algo para você. É um ambiente que o Senhor quer revelar algo para a tua igreja. Então não questione o lugar e a posição que você se encontra. Aleluias. Aleluias. O Senhor quer fazer algo na tua vida. Não importa o lugar que você está. Basta somente andar na posição de Cristo. Fazer como João fez. Aleluia. Renunciar de algumas coisas que estão diante dos teus olhos. Renunciar de algumas coisas que estão diante da tua vida, porque você vai ver o milagre que o Senhor vai fazer na tua vida. Aleluias. Glória a Deus. Gostaria de chamar os levitas. Aleluias. O Senhor quer fazer muito mais. O ambiente que nós nos encontramos, talvez achamos que não é propício para as nossas vidas, mas é lá que o Senhor quer fazer o milagre. Esse ambiente que nós estamos vivendo, talvez é um ambiente que nós achamos que está tudo acabado. Talvez nós achamos que, muitos até falam por aí que todo mundo vai morrer. Mas é nesse ambiente que o Senhor quer fazer o milagre. É nesse ambiente que o Senhor quer conhecer a verdadeira igreja do Senhor. Aleluias. João estava num ambiente que não era propício para ele. Porque o evangelho, através da vida de João, ele estava sendo expandido, estava sendo propagado. Aleluias. Mas quem te falou para você que lá na ilha de Pátmos João parou de anunciar o evangelho? Não parou não. Aqui está, 5 cartas. O Apocalipse foi escrito, sabe na onde? Através de João lá na ilha de Pátmos. Aleluias. E foi lá, através de lá, aleluias, que o Apocalipse, o que nós lemos, nós aprendemos. Então o evangelho, ele não parou, ele continuou sendo anunciado de alguma forma. E quem falou para você que João morreu é lá naquela ilha? Sabe de que João morreu? De morte natural. Aleluias. Aleluias. João lá na sua velhice estava sendo carregado até as igrejas. Velhinho. Mas o Senhor cuidou dele nos piores momentos. Aonde talvez ele tinha achado que aquele lugar não era lugar para ele. Mas o Senhor estava cuidando. O Senhor estava revelando a ele. Aleluias. O ambiente de glória somos nós quem fazemos. É quando nós estamos na presença do Senhor.
Aleluias. O ambiente de glória. Aleluias. Voltar a ter intimidade e andar ao ambiente da adoração. Talvez esse ambiente que nós estamos hoje é de tristeza. Aleluia. Deus quer revelar algo para você nesta manhã. Deus quer revelar algo para a tua igreja nesta manhã. Aleluia. Talvez nós achamos que é de tristeza, mas Deus quer mostrar algo. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Começa a transformar esse ambiente que você vive em ambiente de glória. Sabe como? Anunciando a palavra do Senhor, falando do amor de Cristo, falando que Cristo morreu naquela cruz do Calvário. Foi por mim, foi por você, foi por nossas vidas. Aleluia. Ele morreu naquela cruz do Calvário, sabe para quê? Para nos perdoar dos nossos pecados. Ele quer fazer este ambiente de tristeza um ambiente de glória. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Quando você tem intimidade com Cristo, quando você começa a ser íntimo com Cristo, quando você começa a ter intimidade com a palavra do Senhor, aí o ambiente ele é mudado. Aleluia.
Aí o ambiente da tua casa ele é mudado. Aí o ambiente da tua família ele é mudado. Aquele ambiente, quando é um ambiente onde tem muitas brigas, onde há drogas, já não passa a ser mais, porque Cristo começa a reinar. Cristo começa a reinar através da tua palavra. Aleluia. Começa a ter intimidade com a palavra do Senhor. Começa a ter intimidade com Cristo. Aleluia. O ambiente é transformado. No ambiente de glória, no ambiente Aleluia. de glória, Começa a ter intimidade com Ele. anjos e homens, Aleluia. Começa a ter intimidade com a palavra do Senhor. Começa a ter intimidade com a palavra dEle. no ambiente de glória, Porque a palavra do Senhor começa a direcionar. anjos e homens, Começa a colocar as coisas no lugar. Tudo aquilo que está fora do lugar, a palavra do Senhor começa a colocar no lugar. Aí a palavra do Senhor ela começa a ser revelada. A palavra do Senhor começa a ser revelada. Aleluia, Espírito Santo de Deus. O Apocalipse é livro da revelação. Então ela não é oculta, ela é revelada. Aleluias. A palavra do Senhor ela começa a ser revelada quando você começa a ter intimidade. João, quando estava ali na última ceia, aleluias, Jesus disse assim: algum de vós há de me entregar. Então um começa a dizer para o outro: mas quem, Senhor? Não é possível, eu não sou. Pedro, já conhecendo a intimidade de Cristo e João, ele olha para João e começa a dizer, começa a perguntar para ele, pergunta para ele, quem sabe para você, ele te fala, olha a intimidade que é. Então a Bíblia vai dizer que João então encosta sobre os ombros de Cristo, aleluias, e diz assim: fale através de sinais, quem é aquele que há de entregar, aleluias. Olha a intimidade que João tinha com Cristo, a ponto de se deitar, de se encostar sobre os ombros de Cristo, aleluias. O Senhor quer ter intimidade com você nesta manhã. Cristo quer ter intimidade com você nesta manhã. Ele quer fazer de você um discípulo amado. Ele quer fazer de você um discípulo amado. Ele quer ter intimidade com você através da palavra. Aleluia. Quer buscar intimidade com Cristo? Busque a palavra. Quer ter intimidade com Cristo? Leia a palavra. Aleluias. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aí aquele ambiente, que é um ambiente que onde há brigas, a prostituição, a droga, ele começa a ser transformado através da palavra de Cristo, através da palavra do Senhor. O ambiente ele é transformado. Então não importa o ambiente que você está, importa a posição que você está com Cristo. Aleluias. Porque na hora certa, no momento certo, assim como fez com João, Ele vai te honrar. Ele vai te revelar algo. Ele vai te mostrar algo para você. Começa a ter intimidade nesta manhã. Começa a ter intimidade com a palavra do Senhor. Começa a ter intimidade com a palavra do Senhor. Aleluia. Começa a ter intimidade. Quando você tem intimidade com a palavra do Senhor, aleluia, aonde você achar que você vai, a palavra do Senhor vai dizer para você: não vai. Isso é intimidade com o Senhor. Aleluias. Quando você tem intimidade com a palavra do Senhor, Ele vai dizer para você assim: abre a tua boca e fala. Aleluia. E quando você abrir a tua boca,
Quando você falar do amor dele, algo vai acontecer, porque você tem intimidade com a palavra do Senhor. O ambiente talvez não é favorável para a tua vida neste momento, talvez não é um ambiente legal, mas é nesse ambiente aí que Deus quer te revelar algo. Aleluias, Espírito Santo de Deus. Aleluia, quero te agradecer, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluias. Que palavra preciosa, né, irmãos? Apocalipse, livro da revelação. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua casa, sua família, através dessa palavra poderosa. Essa palavra que vai transformar cada dia, vai te ajudar, vai te fortalecer para mais uma semana. Continue buscando a cada momento mais, e Deus fará o propósito dele na sua vida. Levante suas mãos ao alto, coloque a mão no seu coração. Uma mão no coração e a outra mão ao alto, pedindo a Deus para conceder a você a direção dele para mais uma semana, através dessa palavra poderosa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. As doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a sua casa, a sua família. Você está em casa, fique em paz. Você que está aqui, volte em paz para a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.